Hoje é quinta, 22 de junho, entra no ar neste momento mais um pré-jogo aqui no canal do TF. A rodada começou maravilhosa para o Botafogo. Palmeiras perdeu no último lance para o Bahia, Fluminense e Atlético Mineiro empataram e o Botafogo depende exclusivamente dele para disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Se a gente vencer hoje a equipe do Cuiabá, abriremos 5 pontos para o Palmeiras. Isso mesmo, 5 pontos para o segundo colocado. Lembrando que domingo tem confronto direto e essa vantagem pode chegar até mesmo a 8 pontos. O Botafogo pode colocar aqui, ó, regulamentozinho embaixo do braço e manter a diferença em pelo menos 5 pontos. Hoje é vencer ou vencer, não tem outra conversa. Time que quer ser campeão brasileiro não pode desperdiçar oportunidades e hoje a oportunidade apareceu contra o Cuiabá. Tudo dentro desse nosso giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Cuiabá. Faça já o seu cadastro na Estrela. Você pode apontar teu celular aqui no QR Code ou entrar no link que eu vou deixar aqui, ó, na descrição e também no primeiro comentário do meu Instagram. Vocês vão clicar na bio e tem ali o link para vocês fazerem um cadastro e hoje poderem palpitar à vontade no Botafogo na partida contra o Cuiabá. Entrem agora lá na Estrela, palpitem no fogão, façam um cadastro, porque cada cadastro vocês ajudam demais o canal do TF. A partir disso aqui, ó, você já pode palpitar à vontade. Pode ter celular no QR Code, ou se você não estiver vendo pelo computador ou pela TV, é só clicar no link que tá aqui, ó, na nossa descrição e no primeiro comentário. E depois, lá no meu Instagram, cliquem na bio. Cliquem já! A rodada começou perfeita, da maneira que nós queríamos. A equipe do Palmeiras perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira foi derrotado praticamente na última bola na Arena Fonte Nova para o Bahia e ficou estacionado nos 22 pontos. O Botafogo entrará em campo hoje e poderá chegar a 27, abrindo 5 pontos para o segundo colocado. Além desse detalhe, o outro jogo que era ali de duas equipes que estão na parte de cima da tabela, uma briga direta pelo G4, terminou empatada aqui em Volta Redonda, que foi o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense. 1-1, o Galo chegou a 19 pontos e o Fluminense ficou com 18. Se o Botafogo vencer, nós abriremos 5 pontos para o Palmeiras. Mesmo se o Flamengo vencer o seu jogo, nós continuaremos a 5 pontos à frente do Flamengo, que ultrapassará o Palmeiras e ficará na segunda colocação. E nós estaremos ali com 8 pontos de frente para o Galo e 9 pontos de frente para o Fluminense. Time que quer ser campeão brasileiro e é aquilo que o Botafogo quer, não pode desperdiçar oportunidades. E esta oportunidade apareceu para a gente com esta derrota do Palmeiras. É jogo para vencer e para a partida de domingo que acontecerá lá no Allianz Parque, o Botafogo colocar o regulamentozinho do Campeonato Brasileiro embaixo do braço e segurar o Palmeiras. O empate não passa a ser péssimo negócio, porque você deixaria o Palmeiras a 5 pontos de você. A equipe do Abel Ferreira era mestre em fazer isso. Quando não dava para ganhar, empatava contra um adversário direto. E o Botafogo pode fazer isso no domingo no Allianz Parque. Porém, é de suma importância uma vitória. Não podemos desperdiçar essa chance da gente abrir uma grande vantagem para a gente disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. E o Luiz Castro relacionou os seguintes jogadores: Adrielson, Breno, Danilo Barbosa de Plácido, Douglas Borges, Gatito Fernandes, Gustavo Sauer, Hugo, Janderson, JP Galvão, Júnior Santos, Lucas Perry, Luiz Henrique, Segovinha, Marlon Freitas, Matheus Nascimento, Matias Segovia, Felipe Sampaio, Rafael, Raí, Tietê, Tiquinho Soares, Vitor Cuesta e Vitor Sá. Esses foram jogadores relacionados. TF, qual time você acha que vai a campo? Eu acredito que Perry, de Plácido ou Rafael, a gente sempre tem essa dúvida, porque o técnico do Botafogo ele sempre altera nas laterais. Adrielson, Cuesta e Hugo, meio campo que é a grande dúvida. Ou ele pode colocar o Breno ou o Danilo de primeiro, jogando na posição de primeiro volante e deixando o Tietê e o Marlon Freitas um pouco mais à frente, ou ele pode colocar o Matheus Nascimento ou o Raí jogando ali na armação, tendo Tiquinho Soares e Matheus fazendo uma dupla de ataque. Nas beiradas, Júnior Santos é certo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, Luiz Henrique ou Vitor Sá, e no comando de ataque, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Tiquinho Soares. Às 20 horas, na Arena
Pantanal, jogo com transmissão do canal a cabo PFC. Time que quer ser campeão tem que aproveitar as oportunidades, e elas estão aparecendo. Jogo para abrir 5 pontos de frente. Contra o adversário chato, não será uma partida fácil. Pelo contrário, o Cuiabá é um time que joga por uma bola. O Léo Dantas vai explicar agora como o Botafogo pode tentar superar a equipe de Antônio Oliveira e Bruno Lazzaroni. Fala aí, Léo. Fala, pessoal, tudo bem? Oi, Thiago, um abraço para vocês. Acabou a saudade, né? Terminou a data FIFA, o Brasileirão tá de volta e o Botafogo enfrenta o Cuiabá nessa quinta-feira. Então vamos falar do Dourado. O time do Mato Grosso tem metade dos pontos do Botafogo no campeonato. Somou 12 até aqui, com 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fez só 9 gols na competição e tomou 14. E tem uma curiosidade, vai jogar em casa nessa partida contra o Botafogo, na Arena Pantanal. No Brasileirão, como mandante, nenhuma vitória. 4 jogos, 2 empates, 2 derrotas. O novo técnico, novo entre aspas, né, Antônio Oliveira, retornou já algumas rodadas e fez o time melhorar bastante o desempenho. O Antônio já tinha sido treinador do Cuiabá na temporada passada, tá de volta agora e fez o time seguir aí com uma sequência de 4 partidas de invencibilidade. Vem de 2 vitórias e de 2 empates, incluindo na rodada passada, 1-1 contra o Corinthians em São Paulo. A melhora de desempenho é evidente com o Antônio Oliveira, ainda assim é um time que não mostra tanto recurso, mas que tem sim os seus pontos positivos. Então vamos tentar destrinchar o que é o Cuiabá, o que pensar do Dourado para esse jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, o que é talvez o melhor momento do Cuiabá na temporada. Vamos tirar aqui o Campeonato Mato Grossense, que com todo respeito tem um nível fraquíssimo. O Cuiabá domina, foi campeão mais uma vez nesse ano, mas tem adversários de um nível muito abaixo do que é a Série A. No início eu falei, né, o Cuiabá tem 3 vitórias e 3 empates no campeonato. Dessas 3 vitórias e 3 empates, 2 vitórias e 2 empates nas últimas 4 rodadas, o que mostra como o time de fato melhorou o desempenho. Bom, o Cuiabá defensivamente costuma jogar com as linhas baixas, normalmente enfrenta adversários melhores, né, porque é um time um pouco mais limitado. Então aceita a pressão do adversário, baixa a linha, tenta jogar no contra-ataque se for preciso, não tem nenhuma vergonha de ficar recuado, só que ficar recuado demais acaba fazendo, em alguns momentos, o efeito oposto, né? Em vez de dar a possibilidade de sair para o contra-ataque, acaba dando ao adversário ainda mais volume de jogo. O Cuiabá é hoje o time que mais leva dribles no Campeonato Brasileiro, 153. Outro X importante da questão nesse time do Cuiabá são os espaços dados aos pontas dos times adversários. Isso tem até uma explicação ofensiva, o Paulo falou um pouco mais à frente, mas além do espaço, né, é óbvio, né, os laterais que sobem muito, ainda há uma compactação da linha defensiva para dentro da área. Então ficam os corredores, os flancos do campo abertos para os pontas adversários. O Botafogo pode e deve tentar explorar isso nessa partida. E como é um time que está muito recuado, que sofre muita pressão, toda hora os homens de meio campo estão voltando para ajudar. Então o Cuiabá normalmente se defende com muita gente lá atrás, porque recua os homens de meio campo para fazer esse auxílio. Pensando do meio para frente, o ponto de vista ofensivo do Cuiabá é um time, então, repetindo, que tem uma subida muito constante dos laterais para fazer uma tabela com os pontas, principalmente do lado esquerdo. O Riquelme é muito utilizado, vai à linha de fundo para cruzamento e principalmente para as tabelas com o Wellington Silva, que é um ponta que acaba trazendo para dentro, ou para um passe, ou até para a finalização. Então esse lado esquerdo ofensivo do Cuiabá requer cuidados. A marcação direita do Botafogo precisa ficar de olho. Outra questão importante ofensiva do Cuiabá é a falta de criação no meio campo. É um ponto negativo. É importante para o Botafogo tentar explorar. O Sobral é um bom jogador, gosto muito, Fernando Sobral, ex-Ceará. Ele é um cara de muita aproximação e que é muito usado para finalização de média e longa distância. Fez um golaço no jogo contra o Coritiba recentemente, por exemplo. Mas não é o cara da armação, não é o camisa 10 clássico que recebe a bola e articula o jogo. O Cuiabá tem 2 bons volantes com a bola no pé, Ranieri e Denilson, mas eles também são mais utilizados ofensivamente nessa aproximação e na finalização de longe também. É um fundamento que o Cuiabá usa muito, então é bom o Botafogo tirar espaço, mas como eles finalizam muito, o Cuiabá circula muito pouco a bola pelo meio. Não cria por dentro, cria mais pelos lados, com a aproximação dos laterais, como eu já falei. Isso faz com que o Cuiabá tenha a segunda menor posse de bola do campeonato, 43%. Então o Botafogo deve ter a bola a seu favor, precisa saber fazer alguma coisa quando tiver com ela no pé. Tem sabido, mas é que os desfalques preocupam, né? Bom, o Cuiabá tem uma bola aérea muito importante, principalmente nos cruzamentos para o Daverson, que é desfalque, não vai jogar. Vamos ver se o Pita
vai conseguir ser essa referência que o Daverson tem sido nas últimas rodadas, ou se ele vai se movimentar mais e o Cuiabá vai mudar um pouquinho o estilo de jogo. Ter uma referência dentro da área é fundamental para esse Cuiabá. Tem o segundo pior ataque do campeonato, com 9 gols marcados só até aqui, e é o segundo time que menos acerta o alvo. Só 28% das finalizações do Cuiabá vão em direção à meta. Ou seja, o Daverson tende a fazer muita falta nesse jogo. Suspenso que está contra o Botafogo. Boa partida, galera. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp. O canal do TF é feito para todo torcedor que ama a estrela solitária de General Severiano. Aquele detalhe, se não tivermos nada durante o dia, voltarei hoje às 22 horas com a nossa live pós-jogo, se Deus quiser, com mais uma vitória do Botafogo no Brasileirão. E para contar um fato histórico, chamo o Leozão, Memória Alvinegra. Fala aí, Leozão. Fala, TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Mais uma participação minha aqui no pré-jogo do canal do TF, agora para falar com vocês sobre Botafogo e Cuiabá. É o Glorioso buscando manter a primeira posição no Campeonato Brasileiro. Eu costumo trazer sorte quando eu trago esse tipo de assunto aqui no canal do TF e eu espero repetir a sorte de 2022 em 2023. Na temporada passada, também em participações em pré-jogos, eu cheguei a informar que o Botafogo vivia um jejum incômodo contra Ceará e Fortaleza. Na temporada passada, os dois foram quebrados. Em 2023, o Botafogo também busca algo parecido. Em 5 confrontos contra a equipe do Cuiabá, 1 vitória e 1 empate. O Botafogo nunca venceu o Cuiabá na Arena Pantanal e nunca venceu o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Essa única vitória que o Botafogo conquistou foi pela Copa do Brasil. Então, a gente busca a manutenção da liderança, a primeira vitória contra o Cuiabá em Brasileiros e a primeira vitória na Arena Pantanal. Que isso tudo aconteça em 2023. Nascidos no Mato Grosso, alguns jogadores passaram pelo Botafogo. Exclusivamente falando de jogadores que nasceram em Cuiabá, eu destaco aqui o Traissara, que teve uma passagem curta pelo Botafogo em 1954, mas depois fez história no esporte em 1955. Mais tarde, em 1995, o Beto, campeão brasileiro pelo Glorioso naquele ano, e no ano seguinte, em 96, campeão da Taça Cidade Maravilhosa, e mais tarde, em 2010, nas mãos de Joel Santana, o Botafogo conquistou o Carioca de 2010, tendo como um de seus zagueiros o Wellington, que também nasceu em Cuiabá e também foi campeão pelo Botafogo. E que o Glorioso consiga a sua vitória contra o Cuiabá para a gente partir para a próxima rodada defendendo a nossa liderança com unhas e dentes. Um time que quer ser campeão, um time que quer buscar coisas grandes na competição nacional, precisa passar por alguns testes de fogo. E um teste de fogo que o Botafogo terá, com certeza, será contra essa equipe do Cuiabá. Que o Botafogo faça um bom trabalho, faça um bom papel e conquiste a sua vitória. Espero que vocês tenham gostado da minha participação. Grande abraço para vocês. Valeu. Fui. As redes sociais de Léo Dantas e Leozão Memória Alvinegra aqui embaixo na nossa descrição. É vencer porque uma vitória nos colocará com uma diferença considerável dentro do Campeonato Brasileiro. O empate não seria tão ruim, porque o Botafogo se garantiria por mais uma rodada na liderança do Campeonato Nacional, mas perderíamos uma oportunidade de ouro de abrir uma diferença significativa para o Palmeiras. O Botafogo tem totais condições de vencer esse jogo. Grandes times tropeçam fora de casa. O Palmeiras tropeçou contra o Bahia, a gente já havia tropeçado contra o Goiás. Mas hoje a gente não pode tropeçar. Jogadores, eles entram em campo colocando essa partida de hoje como uma final de Copa do Mundo. Entrando em todas as divididas fortes, porque o jogo contra o Palmeiras é só domingo. É uma partida hoje em segundo plano. A vitória de hoje será tão importante quanto uma vitória de domingo. Para quê? A gente tem uma paz. A gente entraria em campo contra o Palmeiras sem a menor pressão, podendo até mesmo jogar o jogo, fazendo como o Abel Ferreira sempre faz, segurando ali um adversário. Empate não seria tão ruim. É isso. Temos que fazer nossa parte e abrirmos essa diferença. Tamo juntos. Vamos que dá! Vamos que dá! Até a próxima. Fique com Deus. Ou volto durante o dia, ou volto à noite com a nossa live pós-jogo. Mais 2 vídeos aqui, assistam. Tamo juntos. Fogo nele. Pra cima deles, fogão. Sempre fogão. Vamos. Vamos e vamos.